Não há risco real de ser mais um erro opor-se ao fim da 6x1 se, em um ano, não vier o desastre e milhões estiverem usufruindo das 2 folgas semanais? Ela não tem ideia do que foi esse fim da escala 6x1. Foi uma infantilidade, um debate infantil. Nem o México, que é um país de esquerda, só se foi pra essa linha. E vai ter consequências econômicas enormes. E pra gente conseguir fazer uma recuperação econômica, não vai rolar. Essa discussão já tá sendo em outros termos. As pessoas que sofrem com a escala 6x1 são pessoas que sofrem no fundo, por morar em grandes centros urbanos, que sofrem com problema de transporte. A maior parte das pessoas passam 2, 3, 4 horas indo e voltando pro trabalho. Essas pessoas precisam de infraestrutura de transporte ou emprego perto de casa, morar perto do trabalho. Esse é o que precisa. De resto, a gente é um país muito pobre. Essas pessoas vão ter que trabalhar mais para poder pagar as contas delas. Isso foi uma coisa que passou. E a galera não viu ainda pro caminho que a gente tá adotando, que é um caminho inimigo da produtividade. Como a gente vai fazer o Brasil crescer com energia cara, com o político avisando, você vai trabalhar menos e vai ganhar igual. Não vai. O Brasil tá perdendo a corrida mundial de todas as áreas possíveis. Não, você vai trabalhar menos e você vai ganhar muito menos e provavelmente você vai ter que trabalhar mais para ganhar o mesmo. Você vai ter que trabalhar mais para ganhar o que estava ganhando antes. Vai ter pressão inflacionária, o agro tá desesperado com esse negócio da 6x1 que é no susto. E ninguém avisou, porque os políticos mentem o tempo todo. Então, o presidente que vai pegar o Brasil no que vem, eu tô dando essa dica, porque eu podia só falar coisa fofinha. Vai pegar uma bucha gigante, que é um monte de desgraça que os caras fizeram. A gente já estava discutindo um problema de que a gente tem de produtividade, né? Inclusive, esse foi um dos assuntos que mais ficou interessante quando começamos a falar de escala 6x1, foi, cara, mas a gente é produtivo? E aí eu comecei a ver umas comparações com outros países, por exemplo, o tempo e a quantidade de pessoas que a gente precisa para fazer um prédio aqui e nos Estados Unidos, por exemplo. E como a gente, no tempo e nos recursos de fazer os caras faz 3, entendeu? Então, pelo menos tinha que ter dado uma discutida um pouquinho mais profunda nisso aí tudo, né? O caso da escala 6x1 não é que nós somos, do ponto de vista valorativo, favoráveis a que as pessoas trabalhem muito, que é o nosso caso do fundão, uma questão de valores. Não. Se houver uma maneira das pessoas ganharem muito dinheiro trabalhando menos, eu tô favorável a isso. Agora, nenhum dado está nos levando a crer que vai acontecer isso. Eu sou a favor da renda básica universal pra todo mundo, mas é só porque eu acho legal, entendeu? Isso não quer dizer que dá pra gente colocar no mundo, né? Exato, porque no fim alguém vai precisar produzir e trabalhar e vai pagar essa conta. Então, todos os estudos e a realidade concreta nos leva a isso. E a gente propõe outra solução. Até porque, para todo mundo entender sobre essa questão da escala 6x1, é impossível num país que, quando comparado com o mundo, cada vez fica menos produtivo. Ou seja, o Brasil, a quantidade de dinheiro, hora, produzido pelo trabalhador brasileiro nos últimos 40 anos, ela ficou praticamente estagnada. E o mundo em desenvolvimento explodiu. Coreia explodiu, Vietnã está explodindo, China explodiu. E a gente ficou para trás. Portanto, o nosso trabalhador faz menos por hora. Por várias razões, não só porque ele não teve educação. Se o dinheiro é caro no Brasil, ou seja, os juros são altos, abrir uma empresa é mais difícil. E se é mais difícil abrir uma empresa, você não consegue prover serviço e gerar valor nessa economia. Você não consegue criar produtos. Então essa economia ela é uma economia que gera menos recursos. Então, se a energia elétrica é cara porque você investe mal, igual a gente teve agora nesse leilão, logo produzir fica mais caro, logo você produz menos. Produzindo menos, você gera menos valor. Então nós somos uma economia toda errada. A gente tomou um monte de decisão errada. Aí a gente tá avisando pro trabalhador brasileiro, olha, a gente tá errando tudo, tá errando mais, a gente agora vai fazer energia elétrica ficar mais cara, e eu vou falar pra você que você vai poder trabalhar menos e ganhar mais. Alguém vai falar, não, a pessoa vai trabalhar menos e ganhar igual, porque... Não, não é igual. O valor hora trabalhado, ele vai, na prática, aumentar. Porque se você está trabalhando menos horas e você está obrigando a pagar o mesmo valor, significa que o valor hora aumentou. Pois bem, isto é regra da economia, isso será corrigido de alguma maneira. A massa salarial vai diminuir, alguns setores vão dispor de muitos problemas por conta da escala 6x1, porque teve lugares que fizeram assim, redução da hora de trabalho. Portugal. Por mais que Portugal seja um país que esteja na Europa, é um país de primeiro mundo, que bem teve menor, dinheiro, população, bem menor, bem mais fácil resolver Portugal. Eles tiveram sociedade muito mais antiga. Exato, eles reduziram a carga de trabalho apenas. E beleza, tiveram ganhos de produtividade, uma coisa meio que compensou a outra. Não é o caso de um lugar que não está tendo os ganhos de produtividade. Se alguém quisesse discutir comigo, falar assim, você quer discutir com essa lei porcaria trabalhista CLT? Vamos focar então 10 anos em só aumentar a produtividade. E aí depois a gente pode combinar reduzir carga.
Mas se você não aumentar a produtividade, não dá pra fazer isso. Porque não vai dar pra pessoa falar, olha, eu quero me aposentar cedo, eu quero ter direitos sociais, eu quero ter o SUS de graça, eu quero ter educação de qualidade de graça, e eu quero trabalhar menos e quero comprar iPhone. Não vai dar. Eu tô avisando, não vai dar. Não fecha a conta. É mentira. É igual falar, eu vou comer bolo de chocolate todo dia e não vou ficar gordo. Cara, é mentira. Só que a pessoa quer ouvir que ela vai comer bolo de chocolate todo dia e que não vai engordar. E eu tô avisando pra essa pessoa, já tá acontecendo isso, mesmo antes da escala 6x1. Como a gente tá errando em todas as outras coisas, as pessoas já estão virando MEI. Surgiu muito mais MEI do que emprego CLT no Brasil nos últimos anos. Foi pra lá de 700 mil pra 16 milhões o número de MEI. Explodiu. O emprego da galera hoje no Brasil, toda galera urbana é MEI. O cara tem que abrir uma MEI, ou o cara tá na informalidade. Jogar o cara pra informalidade, ele também cai numa economia que não é tão complexa. O mundo da informalidade é menos complexo em muitos termos. Então você tá fazendo a pessoa assim, que é o que vai acontecer com muita gente. Ela vai perder o emprego, o cara era um garçom que trabalhava na 6x1, ele vai perder o emprego, ele vai virar entregador e vai trabalhar 7 dias por semana. É isso que vai acontecer. Até já as entregas serem feitas por drone e ele perder até isso. Só que, o que adianta eu avisar? As pessoas querem ouvir que elas vão trabalhar mais e vão ganhar, quer dizer, que trabalhar menos e vão ganhar mais, e que o governo não vai precisar fazer nenhuma mudança. Que o governo, né, vai continuar entregando uma educação ruim e que ele de alguma maneira vai enriquecer com uma educação ruim, que o governo vai taxar as pessoas, a energia vai ser cara e que as coisas vão se resolver misteriosamente. Eu estou avisando, não vão. Não vão. Todos os estudos estão referendando o que a gente está falando. E não é que vai ser uma catástrofe. Nunca é uma catástrofe. Muitas pessoas, para não viver essa catástrofe, vão só trabalhar mais. É isso. E aí elas vão sobreviver, trabalhando mais. E tudo que falaram que ia acontecer, não vai. Outra coisa, alguns produtos vão encarecer, é previsto aumento de preço, por exemplo, na área de alimentos. Então você vai ter aumento nos alimentos. Mercados já avisaram que vão fechar de domingo. Isso diminui produtividade. Então tudo isso você vai começar a sentir. Aí você não é que você vai quebrar, que você vai morrer de fome. A gente só vai continuar andando de lado. E muito de lado. Não é que você vai. Não é que tudo vai acontecer o fim, ou o Brasil acabou, não. O Brasil só vai continuar sendo um lugar pobre, sem oportunidade, enquanto os outros lugares são Acredito que tu tá botando um band-aid, só que tu é hemofílico. Tá ligado? Sim. Não adianta nada. É verdade. Né? E assim, é iludir as pessoas. Então as pessoas estão... Né? O Brasil, ele tá perdendo emprego formal. Agora a gente tá dificultando as pessoas a terem emprego formal. Todo mundo concorda aqui no Brasil. Mesmo petistas começaram a concordar. Até um tal de Quaquá, lá do Rio de Janeiro, do PT do Rio. Vale nada, mas ele falou, não dá pra ter tantas pessoas vivendo no Bolsa Família. Eles mesmos, 40% dos domicílios do Nordeste estão no Bolsa Família. Aí as pessoas que defendem o fim da escala 6x1 acham o seguinte, não, isso é ok, completamente ok você ter tantas pessoas no Bolsa Família, e ao mesmo tempo também é ok que as pessoas estão pagando a conta disso e vão trabalhar menos. Não fecha a conta. Não fecha a conta. As pessoas estão... A gente tá tendo um problema que as pessoas estão trabalhando menos no Brasil. O Brasil está empobrecendo, não tem emprego de qualidade. O Brasil está numa situação horrorosa. Horrorosa quando comparado com outras nações. Quando você compara o que outras nações no mundo cresceram, a gente foi ficando para trás de todo mundo. Índia, Vietnã, a China, então. A gente lembra que no começo dos anos 2000, a gente falava, o trabalhador chinês é um escravo. Ele ganha muito mais do que o trabalhador brasileiro. Tem muito mais dignidade que o trabalhador brasileiro. É muito mais respeitado que o trabalhador brasileiro. A gente vai ficar sempre vendo alguém que a gente zoava antes estar melhor do que a gente. Outros que a gente zoou. Índia resolveu mais saneamento básico do que Brasil. Tá? Então a gente fica aí, né? A gente tem que entender que a gente gosta de contar pra todo mundo, pra criança, a fábula da cigarra e da formiga. Às vezes a gente optou por ser a cigarra e o mundo optou por ser formiga. A formiga tá bem, a cigarra tá se ferrando. Eu tô avisando, o inverno tá chegando. O inverno tá chegando. Vocês querem dançar o Oruan, né? Vai dar ruim, irmão. O inverno tá chegando. Canta aí um Oruan pra nós, então. É isso aí.